Olá, oitavo ano. Pessoal, vocês estão vendo conteúdo de estatística, tá? O único conteúdo que ficou faltando eu explicar para vocês foi moda e mediana. Vocês vão encontrar a definição desses dois termos na página de número 50, tá? E vocês vão precisar dar uma lidinha nessa definição que eu vou explicar também para poder fazer os exercícios da página 52 em diante, tá? O que é moda, gente? Toda vez que vocês tiverem um conjunto de dados, moda é simplesmente aquele número que aparece com maior frequência, tá? Então, apareceu lá, eu tenho uma série de dados e apareceu o número 5 mais vezes. Então, esse número que aparece mais vezes a gente chama de moda. Mediana é quando vocês vão ter uma sequência de números e mediana é um número que vai aparecer no centro. Então, por exemplo, eu tenho uma sequência de 12 números. Eu vou verificar qual que é o número que está no centro e vou falar que ele é a mediana. Para isso, o número, a sequência, ela sempre vai ter que estar em ordem crescente, tá? Se precisar, vocês dão uma consultadinha na página 50. Vocês vão fazer os exercícios da página 52, tá bom? E a outra coisa que vai aparecer também para vocês, gente, é a amplitude. A amplitude, vocês vão encontrar na página de número 51. É um conjunto de dados e a diferença entre o maior e o menor valor, tá? Então, sempre vai ser dado uma tabela para vocês aí, para vocês analisarem, tá bom? Então, no exercício da página 52, o exercício 1, vocês vão ter que dar uma olhada nos conteúdos, vão ter que consultar para responder. É para vocês responderem com... É para vocês falar qual que é a resposta correta, tá? Só vai ter uma, tem alternativas. Então, vocês vão ter que dar uma olhadinha nos conteúdos, tá bom? Do 2 em diante, não. Já tem a tabelinha aí pra gente trabalhar. E aí, vocês vão constar lá na página de vocês, 52. A tabela apresenta as notas recebidas por um motorista de aplicativo nas 12 viagens realizadas em um dia. Então, ele pergunta qual que é a média obtida, gente. Média, a gente já trabalhou na nossa live. Então, aqui, ó, tá aqui a tabela. Como que eu vou fazer para calcular a média, gente? Vocês vão somar todos esses números. 5 mais 4, mais 5, mais 4. Mesmo que os números vão repetindo assim, eles não têm uma ordem crescente ou decrescente, não tem problema. Vai somar todos e dividir pela quantidade de vezes, pela quantidade de números que temos. Então, nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ou seja, soma tudo e divide por 12 que vocês vão obter a resposta da média. Isso no item A. No item B, ele vai perguntar, dentro dessa tabela aqui, gente, qual que foi a moda? Ou seja, qual que é o item que aparece, qual que é o número que aparece mais vezes, tá? Então, aqui nós temos quais números apareceu? 5, 4 e 3. Então, vocês vão ter que verificar o quê? Quantas vezes apareceu o número 5? Quantas vezes apareceu o número 4? Quantas vezes apareceu o número 3? O número que apareceu mais vezes é um número que a gente chama de moda. Pode ocorrer empate? Pode ocorrer, não tem problema. No item C, ele pergunta qual que é a mediana dos valores apresentados. Então, essa daqui eu vou montar para vocês, porque mediana a gente não fez na live, tá? O outro sim, de média. Então, média é diferente de mediana, tá bom? Para responder mediana, gente, vocês sempre vão ter que pegar a sequência e colocar em ordem crescente, do menor para o maior. Então, ó, apareceu. E aí, vai colocar número repetido? Vai. Por exemplo, o 3 apareceu 2 vezes, eu tenho que pôr. O 4, ó, 1, 2, 3, 4. O 4 apareceu 5 vezes, então eu tenho que colocar. Não precisa colocar nenhum sinal entre eles, não vai somar, não vai fazer conta de mais, esses números não vai, tá? O 5 apareceu 5 vezes, então eu repeti todas as vezes aqui, tá bom, gente? Aí ele pergunta assim, qual é a mediana dos valores, dos valores apresentados? Então, vamos lá. Agora que eu acho que eu tô lembrando, eu acho que vocês chegaram a fazer. Uma dica, gente, para fazer mediana, eu vou encontrar os números do centro, os números que estão no meio. Então, eu vou cortando. Eu corto o primeiro e corto o último, tá? E eu vou fazendo assim, até eu encontrar quem é o número que tá no meio. Ó, sobrou quem no meio, gente? 4 e 4. Eu não vou poder cancelar esses dois, porque se eu cancelar o 4 e o 4 vai sobrar alguém? Não. Geralmente, quando a gente faz aqui esses cortes, sobra um número só. O que acontece quando sobra 2? Aí sim, gente, sobrou 2 números, a gente vai pegar os números que sobraram. Vamos marcar aqui. Sobrou 4 e sobrou 4.
nós vamos somar, né? 4 mais 4 é 8. E nós vamos dividir pela quantidade de números. Sempre vai sobrar 2. Se não sobrar 1, não vai fazer nada. Não vai ter como sobrar 3. Sempre vai ficar sobrando 2. E aí, a gente resolve isso daqui, gente. Ó, 4 mais 4 dá 8. Quanto é 8 dividido por 2? 4. Então, esse 4 eu chamo de mediana. Então, esse aqui já não tem mais nada para fazer. Eu montei porque ele é novo aqui, né? Eu não tinha explicado na live. Na live, a gente, na verdade, não chegou em mediana, né? Letra D pergunta assim: qual a amplitude dos valores apresentados? Gente, amplitude eu tenho que olhar na sequência e eu tenho que fazer a diferença entre o maior e o menor número. Gente, ó, eu cortei, mas dá pra ver. Quem que é, ó, a sequência é 3, 4, 5. Quem que é o maior número? 5. E quem que é o menor número? 3. Ele fala que é a diferença. Então, amplitude é só fazer a diferença. É só fazer 5 menos 3? Exatamente. Olha que coisinha mais fácil. Aí, pessoal, os próximos exercícios é análise de gráficos, tá? Eu vou pedir para vocês estarem lendo não, né? Observando a apostila de vocês, para vocês verem o tipo de gráfico que nós vamos trabalhar. E nós vamos fazer, e eu vou solicitar alguns exercícios com gráficos também, tá? Como o gráfico é uma correção mais fácil, a gente consegue fazer na próxima live, tá bom?